Tudo bem? Legal, tudo bem. Agora vai ficar melhor. Que bom te ver aqui. Deixa eu acertar o meu tripé aqui, porque aí ele sobe um pouquinho aqui. Agora eu consigo te ver. Cíntia, você fala de onde? Eu falo do Rio Grande do Rio Sul, Novo Grande do Hamburgo. Sul. Que Isso. bacana. Me conta, Aham. me conta o que você faz. Você é terapeuta? Terapeuta? Sim, eu sou terapeuta holística. Que legal, que bacana. Para quem Mas não as sabe coisas o que é estão terapeuta. devagar, tá? É, então. Por isso, tô bloqueada. Ó, para quem não sabe o que é terapeuta holística, é uma pessoa que é uma terapeuta que olha você como um todo. Então, usa várias técnicas para poder te ajudar. E você também trabalha com a mente subconsciente, né? Isso é muito Bastante. bacana. Consigo ajudar os outros e a mim não me ajuda daí, né? Então, vamos entender o que está acontecendo. Qual que é a tua principal queixa aí que você está se sentindo bloqueado? O que não está dando certo na tua vida? Pois é, as coisas assim, na verdade está tudo junto, misturado, né? A parte, todas as partes, né, que estão, acho que bloqueadas. Uma coisa, acho que creio eu, que leva a outra, como tu sempre fala, né, professor? Uhum. Então, assim, ó, eu comprei o método hipnorreprogramação, né? Que eu tenho aqui, até tô lendo, comecei não faz muito tempo o livro aqui. Ah, esse, na verdade, é o, é Cadê? o, o livro O Maior Inimigo da Prosperidade Dentro de Você, né? Legal, Isso, bacana. esse aí, pela internet, né? Tá. E aí eu comecei a ler, daí tinha até os exercícios nesse bônus que veio também, né? Sim, Daí sim. ali eu já fiz, até vou passar limpo ali. Mas assim, as coisas parece que não estão ainda andando. Eu acho que algumas coisas aconteceram sim, né? Por eu Uhum. ter começado a fazer, só que ainda claro que não tá como eu quero, né? É, Então eu acredito que tem coisas assim relacionadas, como mesmo tu tinha falado até agora há pouco também, em outras lives também que eu acompanho sempre, sobre o pai. uhum. Eu não tenho mais pai e mãe, eles já se foram, né? Mas isso ficou, esses bloqueios, sabe? Porque meu pai era como. Isso eu que detectei, tá? Pode ser que eu esteja errada, daí tu me corrige. O meu pai, por exemplo, eu chupei bico até os 11 anos. Olha bem. Aí a minha mãe ia lá, tirava o meu bico, meu pai chegava em casa e trazia o bico. A minha Você fala bico mãe que é chupeta ou é, mamadeira? não, chupeta, 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 tá. bico, Tá. bico, chupeta de Uhum. criança. Uhum. E eu achei que podia ser um dos bloqueios, não só esse, mas Uhum. um dos. Tipo assim, a minha mãe quer que eu cresça, meu pai não quer que eu cresça. Vamos pensar assim, isso pode ser metaforicamente falando, mas pode ser também uma maneira de, olha, você não pode ter mais coisas do que isso, você não pode ter. Depende do que a mente ela entendeu, ela gravou naquele momento. Mas me fala uma Uhum. coisa, sabe que muitos terapeutas holísticos me procuram que eles têm problemas em cobrar a própria consulta. Você tem esse É. tipo de problema? Eu, claro, tenho sim, só que assim, hoje eu não faço mais, assim, eu já dei para pessoas terapia, tá? Depois de algum tempo não fiz mais, né? Mas assim, eu acredito ainda que tem um bloqueio sim em cobrar, porque como eu faço pacotes fechados, tipo assim, no mínimo 12 sessões, no mínimo, Tá. né? Para dar o Uhum. tempo ali de ter pelo menos iniciar uma melhora ali uns 21 dias, né? Mas, assim, eu coloco um valor e a pessoa chora o valor, entendeu? A pessoa, Uhum. eu quero um desconto, eu não tenho dinheiro agora. Então, agora, se alguém me diz que não tem dinheiro, tudo bem, não tem dinheiro, tu não faz agora, então. Uhum. Mas agora, assim, praticamente eu tô sem quase cliente, entendeu? Então, É, eu toquei nesse assunto porque é a sua profissão, né? Mas eu vou, uhum, eu vou, eu vou voltar lá atrás. Por exemplo, um dia uma pessoa me perguntou assim: isso é para você guardar aí, para tá. reprogramar a mente. A pessoa perguntou, mas suas consultas são pagas, professor Baitel? Eu falei, não, eu não pago nada, eu recebo pelas consultas. Fiz uma brincadeira com ela. Por quê? Porque, Uhum. na verdade, se eu for hoje na concessionária da BMW, que eu gosto muito de BMW, tem uma, se eu for trocar a minha por uma nova, se eu chegar e falar, olha, eu não estou cobrando dos meus clientes, viu? Mas você pode não cobrar de mim? Eles não querem saber disso. Você vai ao mercado, você tem que pagar, entendeu? Não Sim. tem jeito. Mas isso é uma coisa superficial. Vamos entrar agora na questão mais profunda. Você vive do seu trabalho, se você não tiver cliente e não cobrar bem, você não vive do seu trabalho. É. Como você é terapeuta que já identificou isso, ficou mais fácil agora. Me conta exatamente o passo a passo de como era tirada essa chupeta de você, o bico de você e que idade você tinha. Eu assim, eu imagino que eu tinha pelo menos uns 7 anos, tá? Eu não tinha muito menos que isso. Tá. E o que que acontecia? A minha irmã mais velha ia lá, contava pra minha mãe que eu tava chupando o bico, né? Tava deitada chupando o bico.
A minha mãe ia lá, tirava esse bico de mim, ela ia lá, tirava, tu não vai chupar bico assim, daquele Tá. jeito mais, do jeito dela, né? Grosseiro, assim. E o meu pai, daí eu contava pro meu pai. Daí meu pai ia lá, ele disse, não, ele falava bem assim pra mim, ah, o pai vai trazer outro pra ti. Bem assim. E aí no outro dia eu esperava até meu pai chegar, eu não levantava da cama. E aí meu pai ia lá na cama falar comigo e trazia chupeta, daí eu ficava que nem as crianças toda, né, dengosa, manhosa Uhum. ali, esperando o pai chegar pra dar aquilo que, tipo assim, era o meu consolo, eu acho, sei lá o que que era, sei E lá. quando, e quando as coisas não dão certo para você hoje, parece que as coisas são tiradas de você, porque assim, ó, existe o bloqueio do pai, mas aí a gente pode ir para a mãe, né? Que é a mãe que te tirava isso e o pai dava. Então o Uhum. pai falava que você merecia, mas a mãe falava que você não merecia. Então quando você sofre uma derrota, alguma coisa, o que que vem à sua mente? Agora, eu posso dizer mais de agora, sim, de agora, dos últimos anos, assim, né? Que eu, assim, detecto bastante algumas coisas, talvez por eu ter também estudado isso, né? Mas Uhum. lembro da minha mãe muito, assim, porque a minha mãe dizia assim também, do jeito que tu é, ela dizia, tu não vai nunca ficar casada com ninguém. Olha Você bem. você tá casada? Não, não, Pois, exatamente. pois é. Pois então. Aí eu me separei, daí eu pensei, não vou ficar tanto tempo casada pra ficar que nem minha mãe amargurada. Minha mãe morreu com 50 anos, né? Que é a mesma idade que eu tenho hoje. E eu dizia, e ela dizia isso pra mim, sabe? Pelo meu jeito de ser, porque eu não aceitava algumas coisas, porque eu ia lá e fazia. E eu acho que isso aí deve ter, com certeza, ficado ali, né? Você já ouviu aquela frase, praga de mãe pega? A gente pode trocar por É. programação mental de mãe é muito poderosa. Do pai é muito mais, mas da mãe também é poderosa. Uhum. E aí, assim, vamos pensar na sua mente aí, que você já sabe o mecanismo, mas só para a gente fazer as pessoas que estão assistindo entenderem aqui. Se sua mãe Tá. disse para você que você não ia ser tal coisa, você acabou não sendo tal coisa. Uhum. Se sua mãe disse que você ia ser tal coisa, você acabou sendo. Você acabou sendo uma mulher que não que não casou ou se casou teve problema. Como é que Uhum. foi essa questão amorosa? Você se casou, não casou? Como é que é? Sim, Enfim, e eu casei. programação mental dos pais pega mesmo, pode ter certeza. É. Pode falar. Vá, por favor, né? Pega mesmo, tá louco? A minha, eu casei e eu tinha 21 anos. Casei bem novinha. E aí eu me separei, né? No final ali, tipo 28. E aí depois eu casei de novo. Daí eu me separei. E por último tive um relacionamento de 13 anos. Que era, não morávamos na mesma casa, mas era Uhum, um relacionamento no qual eu detectei muito a minha mãe nessa pessoa que ele uhum. fazia algumas coisas ali, como tipo assim, ah, eu tô fazendo, tô brigando contigo, mas tu tá ali. E não saía, eu não saía daquela relação, que acabou sendo uma relação tóxica por um tempo, sabe? Mas hoje não tenho mais, hoje já não Alguém tenho falando. relação. Olha o que a Lili está falando aqui. Tem muita mágoa da mãe, precisa limpar isso. Isso é papo de terapeuta que não tem experiência, Lili. Isso é uma coisa superficial. Estou falando de coisa mais profunda. Eu entendi o que você falou. A questão dela é mais profunda. Não é mágoa, precisa limpar isso. Senão você faz assim, ah, estou limpando a mágoa. Isso é besteira. Isso não funciona. E você vê uma coisa, né? O que, que ela falava sobre a sua parte financeira? O que, que ela falava para você? Você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. Isso ela tocava ou não? Não, nessa parte, assim, tipo, não vai ser isso. Ela comparava muito a minha irmã mais velha, eu com a minha irmã mais velha, sabe? Na época. Ela dizia Uhum. assim, ah, tu viu tua irmã, ela é assim, a tua irmã é uma mulher, uma menina, né? No caso, refinada, a tua irmã consegue. Tipo, essas comparações, ela fazia isso. Se sabia ou não sabia, enfim, mas eu sei que eu acho que isso também entrou aqui, né? Com certeza. Olha, eu vou te falar, viu? Pode ter certeza que o problema do bico, ele funcionou também, né, para te bloquear, mas principalmente o que a sua mãe falava de casamento, porque casamento significa prosperidade também. Foi. Rebate no financeiro. E quando ela te comprava com a tua irmã, ela programou você para não ser mais que a sua irmã. Consequentemente, você não é mais que ninguém. Então, por exemplo, na hora que você vai cobrar suas consultas, Uhum. você lá dentro, lá no fundo, acha que não poderia cobrar mais, que outros terapeutas cobram mais e você cobra menos. Esse mecanismo faz sentido para você? Que você não está Claro, pronta, que estudou claro. pouco. Então, faz sentido para você, não faz? Faz Então, sim. assim, o que a gente tem que fazer? Retirar sua mãe da parada. Ou seja, uma maneira bem profunda, né? Não é mágoa de mãe, você nem tem mágoa da sua mãe nenhuma. Imagina. Não, Você não nem tem. tem Posso mágoa. falar uma coisinha? Pode, Posso claro, fazer só claro, um parênteses? claro. Tem uma outra situação que a minha mãe falava, eu já era casada e morava aí em Novo Hamburgo, e ela morava em Canoas, que é uma cidade distante, em torno de 30 quilômetros mais ou menos da outra. E eu tava indo sempre na minha mãe, né?
na época que ela era viva, para estar ajudando ela, levar em médico, essas coisas. E aí ela dizia assim para mim, a burguesinha chegou. Tipo assim, sabe? Tipo assim, agora ela é rica. Tipo assim, chegou. Sabe? Mas é Agora ela é rica e Não. eu não acreditava que ela ia ser rica. Como é que ela ficou, né? Não pode. Mais ou menos que ela fosse falar assim, Pois né? é. Tá, tu Mas, pensa mas isso não afetou tanto. Isso, na verdade, disparou o gatilho lá atrás, né? Porque depois dos 12 anos de idade, a gente não é mais reprogramado. A gente é, assim, a não ser que você queira, né? A gente não é mais programado para o que a sua mãe fez, por exemplo. Você só dispara os gatilhos. Então, quando você vai cobrar de um cliente, quando você vai ganhar dinheiro, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai casar, por exemplo, tem a tua mãe falando no seu ouvido aí. Mas aí, assim, fala, mas minha mãe já faleceu. Ok. Mas a mente subconsciente não sabe disso, porque a mente subconsciente guardou o teu mapa mental. Ela fez um mapa mental para você. Mas o bom é que você é terapeuta, já entende o mecanismo, mas eu sei que sozinha não dá para resolver isso, né? Não dá, porque eu já fiz tanta coisa assim comigo mesma. Até olha o que eu fiz, já simulei como se a minha mãe estivesse falando comigo, sabe? Mas, tipo assim, não dá pra ser. Não dá, não consigo. Não dá, sabe por quê? Assim, se eu fizer uma troca de cena em você, que é, que é o meu método, eu vou entrar no lugar certo, entender o lugar certo, e é uma pessoa de fora contando uma nova história para a mente subconsciente. Mas você não consegue contar uma nova história para você. Que a mente é ela que está programando sozinha, reprogramando, não consegue. Raros os casos, porque você vê os áudios que você está fazendo, são áudios guiados. É uma outra pessoa fazendo, né? E quando você diz os áudios aí, o hipnoreprogramação, o que já melhorou para você? Para eu saber aqui, o que já melhorou para você? O que você já entendeu? Ou você descobriu seus bloqueios com áudio, foi isso? Não, assim, ó, eu já venho descobrindo um tempinho, assim, os áudios. Cada vez que eu escuto, assim, acho que é normal, né? Que tu tinha falado outra vez que, tipo, eu durmo impressionante, eu sempre durmo. E eu pensei, não, vou ter que escutar de novo para mim escutar o que é, porque eu não lembro aquilo ali. Eu lembrava de cada frase do áudio, mas não lembrava sobre o que era, né? Eu pensei que estranho, mas é normal isso? Será? Dormir? É normal porque é o seguinte, eu tenho um áudio que chama do Dinheiro Inesperado, que eu ouço todas as noites, desde que eu gravei. Eu e minha esposa, a gente nunca conseguiu ouvir até o final. Eu só ouvi a primeira vez que eu gravei até o final. Eu gravei, mas depois não. Porque a mente faz isso mesmo. Nos primeiros 30 minutos de sono, ela está aberta. Então você pode ficar com fone de ouvido e dormir, não há problema. Você nem precisa lembrar do que você ouviu no áudio, porque a mente está trabalhando com isso. Mas, ó, a sua questão pode ter certeza, viu? Que a sua mãe tirando o bico, isso é meio superficial, mas a sua mãe aí te programando primeiro para se comparar com a tua irmã. A sua irmã é boa, você nunca vai ser boa, né? Conscientemente você sabe que não é isso, mas o subconsciente guardou, né? E aí assim, quando você vai cobrar de alguém, acontece isso. Na verdade, as suas consultas deveriam custar 5 vezes mais e você está com a agenda lotada, porque competência você tem, não é? Pois não, e não tá lotada, é aí que tá. Então, eu sei. Vamos lotar isso. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte: é esse o seu caso. Tem que trabalhar em cima disso aí, porque você é terapeuta. E eu vou te falar, você ajuda muitas pessoas bloqueadas mesmo, porque não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que você está atendendo. Mas você também quer prosperar, né? Claro. Senão você vai começar a prosperar as pessoas e não prospera. Aí não dá, né? Prospera, exato. Daí chega uma hora que tu cansa, porque o que não é sustentável, tu não é como tipo assim, o que eu tô fazendo de errado, né? Exatamente. Tipo assim. Deixa eu te contar uma coisa de terapeuta. Hoje eu sou o hipnólogo mais bem pago do mundo, tá? Do mundo. E eu por sei. quê? Então, pois é. Bom, porque eu sou melhor que os outros? Pode ser que eu seja bom, mas deve ter hipnólogo muito melhor que eu por aí nos Estados Unidos, na Ásia, na África. Só que eles não reprogramaram a mente deles como eu reprogramei a minha e como você vai reprogramar a sua. Ou seja, a gente sabe quem a gente é. Ou seja, aí eu tenho um trabalho legal e consigo cobrar muito bem, entende? Então, assim, você poderia ser a bem mais paga do seu estado, né? As pessoas fazendo fila para falar com você. Agora, uma coisa certa que você falou aí, a gente tem que ter recompensa. A mente trabalha com recompensa. Se você faz um trabalho legal, mas não tem a recompensa financeira, acaba quebrando a sua crença, né? Eu não quero mais, né? Aí você vai trabalhar num lugar que não é a sua missão, que a tua missão é ser terapeuta holística, mas, assim, o talento da gente sempre vai ser abocanhado pelos nossos bloqueios. E vamos resolver isso, né? Sim. Porque, enfim.
Bom, obrigado pela sua participação, Obrigada, obrigado eu aqui que pela agradeço por exposição. aceitar. Eu sei que não é fácil se expor assim, mas sei que você realmente é uma ótima terapeuta, mas está faltando desbloquear a sua mãe aí, né? Porque a sua Ah, mãe, talvez ela não tenha feito por mal, não. Ela é. só queria te proteger de alguma forma ou outra, mas as crenças dela vai rebatendo em você, né? Uhum, com certeza. Obrigada aí por aceitar. Obrigado, Obrigada. grande abraço, Eu viu? Tchau, tchau. agradeço. E vai Tchau, prosperar, obrigadão. hein? Obrigada, gratidão. Olha só, a Cíntia é uma terapeuta competentíssima, tenho certeza, mas não está conseguindo prosperar porque tem bloqueios com a mãe. Olha o bloqueio dela. A mãe comparava ela com a irmã, dizendo que a irmã era melhor, e também a mãe sempre tirava a chupeta dela quando ela tinha 7 anos de idade. Então isso causou um bloqueio emocional. Aí você fala, mas ela cresceu, ela não quer mais chupeta. Mas a mente não sabe disso. Ah, mas ela cresceu, ela sabe que ela é tão boa quanto a irmã, ou melhor. Mas a mente subconsciente guardou isso, né? E a gente falou, né? Olha, programação mental dos pais pega e pega muito forte. Tem muita gente aqui falando, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Gente, as minhas consultas individuais já estão abertas novamente. Eu tinha parado porque tinha impacto com a prosperidade. Agora a minha agenda está aberta novamente, mas já tem fila para pelo menos uns 2 meses da minha agenda.